Olá, síndicos do Vale, tudo bem? Vamos agradecer agora o pessoal que ajuda a gente nas lives e nas gravações, a Unicom, a SetServic, a Hyperon, a Sendcom, a Infinity, a Santos Treinamentos, a GSP Grupo São Paulo e a Thunder. Tudo bem, Patrícia, doutora Marcela? Tudo bom, Ricardo? Hoje nós estamos aqui com a doutora Marcela Gondim, especialista em condomínios, presidente da Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos. Seja bem-vinda, doutora Marcela. Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Minha segunda participação, né, aqui. E vamos... Fizemos a primeira, né? A primeira, exato. Isso. Nós que agradecemos. Doutora, hoje nós vamos falar sobre condomínios edilícios e outros, certo? Qual é a diferença do condomínio geral e o condomínio edilício? O condomínio geral é aquele condomínio que, vou dar um exemplo bem simples para poder entender. Um casal se separou e eles têm um imóvel e o imóvel não foi partilhado. Então, existe um condomínio geral, isso é o condomínio geral. Ele tem um condomínio entre esse ex-casal, no qual eles têm esse imóvel. O condomínio edilício é o que quase todos conhecem, é o condomínio no qual tem propriedades privadas, tem unidades de propriedades privadas e partes comuns no qual pertence a todos os condôminos. Tipo, os elevadores pertencem a todos, a piscina, a quadra, enquanto também eles têm a unidade privada, que é a unidade de cada um, o apartamento, né? É isso. O Código Civil sofreu uma alteração, né? Sim. A qual criou outros tipos de condomínio. Quais são? Ele criou o condomínio de lotes, e o condomínio urbano simples, olha, fugiu da cabeça. Ele criou essas duas unidades. O condomínio de lotes é o condomínio que é criado, um condomínio no qual tem lotes, a venda é feita de lotes, tá? E o condomínio urbano simples muitas pessoas até confundem, Patrícia, que aqui na nossa região tem muitos condomínios, que eles falam os condomínios fechados, não são esses condomínios, tá? A lei sofreu uma alteração em 2017 e criou essa modalidade. Esse condomínio de lotes vai ser como se fosse o condomínio edilício. É uma modalidade do condomínio edilício. É um loteamento que passou a possibilidade de se tornar condomínio fechado? Não, na verdade, o loteamento é um pouco diferente ainda. O condomínio de lotes é uma coisa e o condomínio urbano simples é outra. O condomínio urbano simples é aquele que ele vem, fecha o incorporador vem, compra um lote, separa os lotes e constrói as casas. Então ele vai entregar as propriedades privadas e tem a área comum que pertence a todos, tá? O condomínio de lotes também vai ter áreas comuns, só que vão ser lotes, a venda de lotes. É o que a gente vê muito aqui em São José, só que os de São José especificamente e na nossa região do Vale, eu ainda não tenho conhecimento da criação desse condomínio de lotes. Existe os loteamentos de acesso controlado, que é o mais comum, que são diferentes, né? Justamente essa pergunta, né? O que são os loteamentos? Os loteamentos de acesso controlado, pessoal, ele tem que ter uma lei municipal que o defina, que permita que ele exista, e é feito também o loteamento, né, dos terrenos, e todas as áreas comuns, ela pertence não só àquela comunidade que vai estar ali fechada pelo muro, mas pertence ao município. Então, ela é pública, né? Ela é pública. As ruas são públicas, as quadras são públicas, e aí se cria uma associação de moradores daquele grupo de loteadores, né, ali, que comparam aqueles lotes para poder cuidar daquele local. Até a diferença, no condomínio edilício tem a cota condominial. No de controle de acesso, loteamento de controle de acesso, loteamento com controle de acesso, que a gente chama aqui de os famosos condomínios fechados, né, vou falar no termo que é mais usual, tudo que tem ali é público. Claro, tem condomínios, pessoal, que a própria construtora, ela constrói um salão de festa e ela doa esse salão de festa para a associação. Aí não é público. São as ruas, algumas têm quadras, então ela cuida disso, né? Então o pessoal assim pode entrar
Pode entrar. O nome fala loteamento com controle de acesso, Sim, né? só vai Ele vai ter que se identificar ali. Se eu hoje quiser entrar num condomínio, a gente for falar condomínio fechado, para conhecer o condomínio, eu tenho que me identificar na portaria e falar, não vou visitar ninguém. Não vim visitar ninguém, mas eu quero conhecer o condomínio. E claro, ali eles podem colocar alguém me seguindo para eu ir no condomínio, não tá? Deixar eu solta, não, eles podem e eu posso dar a volta no condomínio. Claro, é muito difícil isso, as pessoas fazerem isso, porque é por segurança mesmo. Mas a diferença também que é presidente, as né? básicas, né? De condomínio e no caso esse de loteamento. Isso, normalmente esses loteamentos de controle de acesso a maioria tem uma plaquinha falando que identifique-se, exatamente por causa disso, que para você se identificar. Certo. A diferença do condomínio, que é um síndico, na associação de moradores? É um presidente. Você é o presidente de uma, né, Patrícia? Eu sou presidente. Ela é síndica e presidente. Isso mesmo. É um presidente. Ele tem que ser proprietário. A diferença de convenção, regulamento. Isso, na verdade. Muda, até a lei muda, né? O que gera o condomínio edilício é a partir do 1331, acho que é isso, 1331 e seguintes. E a lei das associações bem antes no código. Então, é a associação de moradores. É uma associação no qual eles elegem um presidente. Tem assembleia também, tem regulamento interno para poder gerir tudo ali, mas chama-se estatuto e não convenção. É diferente, não é convenção de condomínio. E a forma de instituição também são diferentes desse loteamento, por ter autorização do setor público, né? Sim. E o condomínio edilício não, tem que ter uma incorporação, registro no cartório e tem todos uns procedimentos. Existem loteamentos, associações de moradores que são muito parecidos com o condomínio. A pessoa vai comprar um imóvel, como que ela faz para saber, olha, se eu estou comprando um condomínio fechado ou se eu estou comprando um imóvel dentro de uma associação de moradores? Que pode se confundir, né? A primeira coisa é questionar ao corretor, né, que está vendendo, se é um condomínio fechado, que é o loteamento de controle de acesso, se é um condomínio de lotes, que normalmente vai ser, se for condomínio de lotes, ele vai falar, não, isso aqui é um condomínio de lotes onde a área é comum de todos, ou se for um condomínio urbano simples, eles já vão construir a edificação, então vai ser instituído um condomínio, tá? Condomínio urbano simples até tem, só que a lei mudou e veio ajudar nós a criação deles, né? Como é que se o corretor de imóveis não souber, no cartório de registro de imóveis vai ter que ter. Vai poder dar essa informação. Pra eles. E o pessoal tem noção disso? Eles sabem? Não. Você compra? Muitas vezes não. Eles... Na verdade, quando compra, aí muitos não sabem nem que tem que se associar, porque, na verdade, quando vende-se um lote desse, já tem mais ou menos uma pré-associação constituída, e você, na hora que faz o contrato de compra e venda, já tem que tem que aderir. É uma das regras que eles colocam para aderir à associação. Entendi. Que é diferente, quando você compra você tem apartamento, exato. Você tem que pagar. Exatamente. Porque é uma área privada. Exatamente. Agora, quando é pública, se ele questionar isso... Na verdade, vamos falar, a venda tem que ser feita dessa forma. Doutora Marcela, e as diferenças de cobrança? De taxa associativa e taxa condominial. Quais são as diferenças? Então, o Código Civil, com alteração também, com a desculpa do processo civil, em 2015, trouxe que a cota condominial, ela pode ser agora por via executiva, né? Então, antes nós fazíamos a cobrança, reconhecia o crédito para depois executar. Hoje não, a gente pode entrar direto executando o título, né? É um título executivo. Na contribuição associativa, não, nós temos que entrar com a ação de cobrança. Até uma coisa interessante você falando disso, porque em alguns municípios, não vou falar de São José, porque aqui realmente acho que a demanda é tão grande no juizado que ele não consegue, algumas associações conseguem fazer a cobrança pelo juizado, enquanto condomínios não. Né? Verdade. Mas é ação de cobrança. É uma ação de cobrança, tem que reconhecer o crédito e para depois se executar. Tem decisões do STJ que já falam que esses loteamentos de controle de acesso, ela é
tem âminus condominial. Então, muitas vezes fala, ninguém na Constituição vem falando que ninguém é obrigado a estar associado a alguma coisa. Mas a maioria das decisões estão no sentido de... exato, que tem âminus condominial, né? Eu mesmo tenho uma ação no meu escritório. Desfrutando daquele ambiente, né? Dos benefícios de controle de acesso. Sim. Os loteamentos que tem áreas inclusive. As únicas decisões que eu já vi que eles falam que aquele condômino, vou falar assim, aquele associado, né, não tem obrigação de pagar a contribuição associativa, são aqueles que não aderiram a participar da associação. Então foi um erro lá atrás, né? Por isso que, quando vem escrito no estatuto, inclusive, quando você é um associado, a maioria dos estatutos vem escrito isso, falando que você, ao vender o imóvel, tem que passar essa cota da associação para o comprador. Bem escrito isso como regra da associação. Sem contar que é importante o diretor-presidente fazer um documento, né, que comprova que ele está ciente da taxa associativa, que é o termo de adesão associativa. Né? Exatamente, falou tudo, é isso mesmo. Principalmente para cobrança. Você precisa ter esse termo. A Patrícia está mais por dentro disso, né, Patrícia? É porque ela é presidente, né? Tá bem por dentro disso, Mas o síndico profissional, ele pode ser um diretor-presidente? Então, eu entendo que o síndico profissional, ele pode ser um gestor predial dentro da associação. Eu entendo, claro, se no estatuto fizer essa permissão, pode, tá, pessoal? Mas eu entendo que ele poderia ser o braço direito do presidente, no qual seria um gestor predial daquele local. Os estatutos que eu conheço de associações aqui da nossa região tem a previsão que tem que ser um proprietário, o presidente. Mas ele pode sim, no meu entendimento, né? Ele pode delegar aquelas funções contratando um gestor predial, que eu entendo que seria o síndico profissional. Né? Exato. Ele vai entrar com uma nomenclatura diferente, digamos assim, né? Isso mesmo. Mas vai exercer as mesmas funções isso mesmo. de um síndico profissional. E existe uma diferença de um município para o outro quanto às obrigações que a cidade dá, o município dá, para o fechamento desse lote, porque não são vias públicas que ele está concedendo essa concessão. Isso. Eu sei que em Jacareí, diferente de São José, as trocas de lâmpadas, as limpezas e manutenções, são todas por conta da associação. Como que funciona, doutora, isso? Então, é porque como é criado com uma lei municipal, essa lei vai estar gerindo como que é feito, né? Para se criar esse loteamento de controle de acesso, tem que vir um decreto municipal. E lembrando que o município, ele tem o poder de cancelar isso a qualquer momento. Nossa, mas aí... Mas não acontece, não. É muito difícil, mas não acontece, não. Imagina. Existe também... Aqui em no São José nós temos um condomínio, eu acho que eu conheço só um, que eram ruas normais, né? No qual eles o município concedeu por lei o fechamento para se tornar um condomínio. Então tem várias portarias nesse condomínio, porque eram várias ruas, então se fechou, né? Criando-se o controle de acesso controlado, né? Loteamento. Quem quiser entrar lá, lá é super tranquilo. Se quiser atravessar em São Paulo, eu tenho notícia de um condomínio que durante o dia todas as portarias têm que estar abertas, que foi assim que foi liberada a lei, então os carros passam, aí à noite eles podem fechar e aí fecha-se como se fosse o condomínio. Isso não é estranho para mim, não, porque em São José, aqui num bairro chamado Jardim Estoril, próximo ao SESI, aqui, né? Lá é um bairro chamado Jardim Estoril, só tinha três entradas, 3 saídas. Eles fecharam 2 e deixaram uma aberta. Porque eles queriam fazer isso, eles queriam fechar o condomínio e não foi permitido. Sim, tem mesmo. Então, tem até uma área verde enorme. Isso, tem uma escola municipal, se não me engano, não sei se é estadual, dentro da escola, do bairro. Só que assim, eles não conseguiram fazer, mas ficou fechado as 2 ruas e ficou só uma. Mas assim, não é o condomínio. Não deve ter sido. Eu não conheço lá, mas duas. deve ter. Não devem ter conseguido uma autorização municipal para tanto. Mesmo, porque por causa da escola, pode ser também. Pode ser, porque ele tem coisas. Prédios públicos, né? Agora falando, eu lembrei desse caso. Eu falei, vamos perguntar, vamos aproveitar. Doutora, a associação ela tem o poder de cobrar que o motorista, aquele que está com um veículo automotor, adentre a associação exigindo ele a habilitação? Sim, ali são vias públicas.
Inclusive, ele pode ser multado com transgressão às regras de trânsito. Inclusive com velocidade dentro do condomínio? Sim. Agora, como provar essa velocidade? Então, aí tem controladores de velocidade dentro, aí esse é o difícil, né? Aí ficamos a regra. Eu falo o seguinte, Patrícia, a regra existe não é só para esse condomínio. O condomínio, mesmo se ela fosse vias do próprio condomínio, tem que ter a carteira de motorista. Ele está transgredindo uma legislação federal, né? Exatamente. Então, não pode menores dirigir. Nossa, aqui é um condomínio fechado, vou deixar meu filho dirigir. Não pode. É menor, não tem carteira de motorista, não pode. Mas pode exigir estar sim. deliberado isso no regulamento interno ou não? Eu entendo que não. Eu, particular, minha posição pessoal, entendo que não. Que pode ser cobrado. Mas seria prudente já colocar para poder não respaldar, né? Exato. Sim. Ser uma associação de moradores, cada um é proprietário de sua unidade e as áreas em comum são da prefeitura, porém tem associação de moradores que tem uma área de clube que pertence à associação. Eu posso, vamos supor, o associado não paga a taxa de condomínio. Eu posso não permitir a presença dele nas Isso é polêmico. polêmico. Eu vou deixar essa pergunta depois, porque isso é polêmico, porque eu entendo que é igual, já tem decisões do STJ nesse sentido, nem em condomínios a gente pode proibir, né? Então é melhor a gente deixar esse assunto, porque é assunto, para muito tempo. Mas assim, a gente conversando, assim, eu vou lembrando também, né? Uma vez, postaram num grupo, não me recordo qual grupo agora, das pessoas que varrem a rua, né, tal, limpando dentro do condomínio, a pessoa achando ruim. Ela tá limpando o condomínio, mas eu acho que ela não tinha essa informação. As pessoas não têm essa noção mesmo. Acho que Jacareí, a Patrícia que é presidente lá, pode me dizer se eu estou errada, tá, Patrícia? Lá, o município não faz coleta do lixo dentro, né? Não faz. Aqui em São José faz. Todas as obrigações, troca de iluminação pública, esgoto, tudo é obrigação da própria associação. Ele te dá concessão do uso, porém você tem que fazer todas as manutenção das áreas internas. Aqui em São José, a coleta dos resíduos, ela é feita pela municipalidade. Isso. Vamos pegar um bairro que tem muito condomínio nesse sentido, muito loteamento de acesso controlado, que é a Urbanova. Lá, se você for à noite, você vê os caminhões de lixo entrando para fazer a coleta dos resíduos. Nossa. Então, é por isso que cada município tem a sua regra. Isso. Entendeu? Isso. Aí tem, quando um advogado vai auxiliar, né, uma incorporadora a fazer, ou uma loteadora a fazer, não é uma construtora, vamos dizer assim, ele tem que estar bem atento à legislação municipal. O próprio síndico, né? Sim, o gestor, todo mundo, exato. E entender as diferenças, Total. né? Que às vezes uma pessoa, vou me candidatar assim, não, você não vai candidatar assim, vou candidatar a presidente. Ao diretor-presidente. Ao diretor-presidente. E o corpo diretivo é totalmente diferente, né? Tanto do condomínio fechado quanto a associação. Na associação tem um corpo diretivo, tem com de uma forma, isso. E o condomínio tem, a gente fala, né? o conselho consultivo, o fiscal, né? Então, lá existe o presidente, o vice-presidente, aí existe, a gente chama até de conselho consultivo também, mas é o conselho consultivo e o conselho fiscal, são separados, né? Não sei se no seu é assim, na sua associação. Na associação tem um corpo diretivo de 10 pessoas. Aí, cada associação, e tem os secretários, conselheiros, cada associação tem um número X, né? Sim. Mas a gente chama lá, na associação a gente chama de diretoria, né? Sim. A diretoria é formada com membros diferentes. São vários cargos, então. Na verdade, o vice-presidente, eu brinco que é o subsíndico, mas não é. São cargos e tem as funções diferentes também. E diferente também, ali, né, muitas, que eu já vi em estatutos de associações, por exemplo, em juízo, quem pode representar, claro, o presidente, mas ele pode ser substituído por o vice-presidente, por exemplo. Já no condomínio edilício, se não houver expressamente na convenção que o síndico pode delegar essa função a outrem, sem autorização da Assembleia, que normalmente vem, que ele pode delegar isso a outrem, desde que a Assembleia autorize. Então ele tem que levar numa Assembleia o nome daquela pessoa para autorizar. Na associação ele pode delegar essa função, tipo, sei lá, para participar de uma audiência, vamos supor, né? Como preposto da associação ele pode delegar. Já
no condomínio, o síndico tem que levar à Assembleia o nome para poder ser autorizado. Nossa. Isso. E, doutora Marcela, fala para os nossos síndicos, eu encontro muitos síndicos falando, qual é a função real do conselho? Qual é a função real do conselho? Porque tem muito conselho, às vezes, fazendo uma função que não é dele, não é? Então, depende, né? Porque na convenção condominial vem escrita a função. Tem convenções, que a maioria a gente sabe que é tudo copia e cola, vem só escrito conselho consultivo. Outras já vem consultivo fiscal, outras vem fiscal. Então, outras têm consultivo e tem fiscal. Com o Código Civil de 2002 veio mudar, falando que é tudo uma coisa só, mais ou menos. Não é isso, tá escrito no código, assim, meus colegas aí que não se escabelem. Mas veio trazer mais ou menos que é a mesma coisa, só que eles vão fiscalizar as contas do síndico. Se for um fiscal, consultivo, fiscal, vamos supor, o síndico pode consultar sobre sobre um fato, sei lá, estou pensando em trocar, sei lá, administradora do condomínio. O que vocês acham, se for consultivo? Lá vai ter as regras escritas do que ele pode fazer. Gente, o conselho não é o síndico, então não é ele que faz várias coisas, né? Então, ele é sempre consultivo ou fiscal do que o síndico tem feito. Mas a decisão, de fato, é do síndico, da troca e da escolha, certo? Depende, se a convenção ou for uma regra que tiver na convenção falando que tem que ser levado em assembleia, para a escolha daquilo, vai ter que ser assembleia. Eu já peguei convenção que fala que tem que ter, obrigatoriamente tem que ser o síndico e subsíndico. Eu já peguei convenção que fala que tem que ter, todos os contratos tem que ter a assinatura do síndico e um conselho. Eu mesma já fiz alteração de convenção no qual aquele condomínio exigiu-se isso, que todas as alterações de empresas, que houvesse alteração de empresa, tipo até tantos valor X, né? Tantos salários mínimos, aproximadamente, teria que ter um membro do conselho. Não necessariamente o presidente, tá? Mas um membro do conselho. Foi isso que a gente Diferente no caso da associação, que cada membro da diretoria tem um poder de voto específico dentro da diretoria, certo? Exatamente. Doutora Marcela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. A gente agradece muito. Obrigada também. Ricardo vai falar eu que agradeço. Um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Bom, vamos finalizar aqui, né, pessoal? Esse bate-papo gostoso aqui. Revendo a doutora Marcela, né, que quando a gente começou, né, foi a primeira live. Patrícia começou a agregar com a gente, claro. Cheguei de paraquedas. Alguns não estão podendo fazer por motivos particulares, mas a gente agradece a eles também. Então, eu queria agradecer novamente ao pessoal que ajuda a gente, tá? Que é a Unicom, administradora de condomínio, a SetServe, que é automação e elevadores, a Sendicom, portaria remota, a Hyperon, que é a da informática, a Infinity Engenharia, a Santos Treinamentos, do Kleber, amigo nosso, e a Thunder Mac, que é das canecas que nos ajuda aí com os brindes, e a Grupo São Paulo também de zeladoria, tá bom, pessoal? Então até o próximo aí, fique no aguardo. E no próximo programa vocês vão saber sobre comunicação não violenta com a Arlete Aquino Dalpino. Posso só uma palavrinha, vocês me permitem? Lógico. Pessoal, no próximo ano a Comissão de Direito Condominial, junto com as outras comissões de Direito Condominial, tanto de Jacareí quanto de Taubaté, vamos trazer um evento aí bom para todos nós da área. Ainda não vou divulgar como é que vai ser o evento, ainda está um pouco encaminhando. Mas por isso. Mas com certeza, se não for eu, vai ter outros colegas aqui que vai vir convidar todos vocês para participar. E vai ser um evento bem bacana com pessoas de renome. Seja da TV Síndicos do Vale. Está sendo a primeira mão. Você de todos. Vai ficar na curiosidade, mas está sendo. Isso, mas vai ser um evento bem bacana e que vamos trazer pessoas de nomes de renomes e com assuntos interessantes. Eu agradeço muito a Patrícia, o Ricardo, o Kleber, que está por trás das câmeras, contando segredo. E eu agradeço o convite mais uma vez de estar aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.